O programa Questão de Ordem está de volta, hoje recebendo o vereador do Partido dos Trabalhadores, Hernani Barreto, e também o secretário de Meio Ambiente, Altemir Almeida. Nosso tema de hoje é o projeto de lei de autoria do vereador Hernani Barreto, Lixo Zero. Bom, falamos um pouquinho a respeito do lixo, né, da quantidade, volume do lixo na cidade, que é preocupante e o projeto realmente visa diminuir, mas sabemos que o lixo, ele vira dinheiro, né? Então, qual é a utilização econômica com relação ao lixo? Eu acho que até virou um jargão popular, né? Que o lixo é uma riqueza. Isso é uma fala muito fácil hoje de ser ouvida, mas realmente é. Então, a conscientização que a gente tem falado aqui tem que partir do poder público também. E o poder público está buscando as alternativas para transformar essa riqueza em qualidade de vida para a população. Nós tivemos aqui na Câmara Municipal recentemente uma ampla discussão sobre o nosso aterro sanitário, a vida útil do nosso aterro, o que nós faremos daqui para frente. Porque o nosso aterro, até o secretário vai poder esclarecer um pouquinho mais, ele tem uma vida útil de aproximadamente 20, 25 anos. Então nós discutimos nessa casa a ampliação disso. Mas para isso, o que nós teríamos que fazer? Possibilitar a instalação de uma usina de biodigestão. E essa usina de biodigestão, ela sim, seria a ferramenta correta para a gente produzir energia, poder inclusive até vender energia e créditos de carbono. E eu acho que essa é uma medida estrategicamente muito interessante e eu acho que politicamente falando da política ambiental, eu acho que é a mais adequada. Então eu acho que o secretário pode discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto. Sem dúvida, vereador, sem dúvida. Né? Foi um processo intenso de debate, né? Na Câmara, autorizando a Prefeitura a fazer esse tratamento do lixo, porque até então, qual que é a lógica, né? Que todo mundo, o caminhão passa na casa, recolhe o lixo das pessoas, leva para o aterro e enterra. Então, enterra o lixo. Então, enterra uma possibilidade de reutilização, de reaproveitamento, de reciclagem, né, dos materiais que podem ser reciclados ou reutilizados. E enterra também aquele material, que é o material que a gente chama orgânico, que é a parte úmida, que é o resto de alimento, o resto de feira, que poderia ser utilizado para fazer esse processo que o vereador disse de biodigestão. Então, esse processo, ele além de ser hoje uma exigência de que não pode... Hoje já existe lei que diz que não podemos pegar o lixo e levar para o aterro diretamente. O lixo precisa ser tratado, né? Tem um tratamento, que seja separação do que é reciclável, do que é reaproveitável e separação daquilo que seria colocado no aterro, que é o material orgânico, que é a parte úmida do lixo. Então, isso pode ser utilizado nesta usina, que ele fermenta, gera um gás, esse gás ele movimenta motores e esses motores geram energia, que isso pode ser vendido. Então, no lixo, tem um potencial econômico imenso, né? Esse do aspecto econômico. O outro é o processo de inclusão social das pessoas que trabalham nisso, que é nos catadores que hoje são absorvidos numa cooperativa, onde recolhem seus impostos, né? Recolhem o INSS, tem o seguro, a proteção do INSS e a possibilidade de aposentadoria. Então, você também traz dignidade, que as pessoas trabalham em condições hoje adequadas, né? Com segurança, com equipamento de proteção, com instalações adequadas. Então, essa é um caminho que eu vejo, além de ser uma exigência legal, que a partir do ano que vem nenhum município pode mais enterrar o lixo diretamente, né? Eles vão precisar fazer esse tratamento. E nisso eu quero agradecer ao empenho do vereador Hernani, de toda a bancada que apoiou e aprovou o projeto, porque é a possibilidade de Jacareí atender a legislação, sair na frente nessa questão ambiental e termos uma cidade melhor. Foi até importante o senhor colocar essa questão da cooperativa, porque recentemente nós entregamos um espaço mais digno para os trabalhadores da cooperativa Vale Reciclar, né? E muitos me questionam, mas o vereador, com a vinda da usina, isso vai acabar com o nosso emprego, isso daí vai dificultar o nosso trabalho. E eu acho que a gente tem que falar para você que é catador, você que é trabalhador e ajuda para a preservação do nosso meio ambiente, que isso não procede.
Isso não procede. Pelo contrário, como o nosso secretário disse, nós estamos dando uma condição mais digna para vocês trabalharem e vamos ampliar isso. Teremos condição de ampliar, mas de uma forma organizada. Esse é o objetivo da gente pensar tanto no meio ambiente e buscar essas alternativas que o poder público está buscando. Muito bem, os senhores falaram sobre a questão do tratamento do lixo e a gente entra um pouquinho na questão da coleta seletiva que é realizada diariamente aqui na cidade de Jacareí. Eu pergunto para os senhores como é que está o sistema de coleta seletiva e se existe hoje uma demanda para poder atender até mesmo ao projeto nesses locais públicos. Se atende a população, se a população pode fazer também ali, nesse sistema de conscientização, a parte da coleta seletiva. Eu acho que nós estamos caminhando muito lentamente ainda no que diz respeito à coleta seletiva. Mas isso não é um problema, como eu disse, só do poder público. É um problema de todos nós. Porque o cidadão, ele é o gerador do lixo. Ele que tem a livre iniciativa, o livre-arbítrio de escolher para onde ele vai destinar o lixo. E hoje, infelizmente, pelas culturas equivocadas, a gente vê uma destinação do munícipe e até mesmo daqueles que vêm nos visitar, equivocada. Porque destina o lixo em locais apropriados, sem uma separação. Então eu acredito que a gente está avançando sim, mas isso não é privilégio só de Jacareí. Isso é um problema nacional. Mas como eu disse, eu vejo com bons olhos e sou muito otimista. Acho que nós estamos avançando e vamos conseguir tratar o nosso lixo e separar o nosso lixo. Eu entendo também que é muito pouco reciclado aquilo que nós poderíamos reciclar. Digo nós, Jacareí, e nós, as cidades, de uma forma geral, né? Nós temos um potencial muito grande de reciclagem no lixo que a gente produz. Se você observar na sua casa e separar aquilo que você acha que é reciclável, mesmo que não tenha muita certeza, mas separe como reciclável, daquilo que você acha que não é reciclável, você vai ver que o volume do reciclável é muito maior. Papelão, plástico, metal, ele é muito maior. Então, separando isso, já é a tarefa que cada um pode fazer em casa. Nós recolhemos hoje, a coleta seletiva está presente em 67 bairros da cidade, né? Isso é mais da metade, é quase em torno da metade dos bairros da cidade. E coleta cerca de 80, 90 toneladas por mês, né? De um total de 4.000 toneladas de todo o lixo residencial. Ele é um volume muito baixo ainda. Nós podemos melhorar isso. E pode melhorar de duas formas. Uma é a tarefa que o poder público está fazendo, que a prefeitura está fazendo, de fazer essa coleta porta a porta. A outra é de criar os pontos, que são os leves, onde as pessoas podem levar o seu lixo reciclável até lá. Qualquer quantidade, não tem limite. Hoje nós já temos 7 na cidade e vamos implantar mais. Vai ser ampliado esses pontos. Então, a coleta seletiva, o caminho natural dela não vai ser a coleta porta a porta de 100% da cidade. Isso não acontece em nenhuma cidade. O futuro da coleta seletiva é cada cidadão separar o seu lixo, levar até um ponto para que ele possa ser dado a destinação correta. Eu acredito também que, até sendo uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a não geração, né? A gente tem que avançar na conscientização, na orientação, porque eu falo por mim. Às vezes você tem uma caixa de papelão, você acha que aquela caixa já não é mais útil, você acaba descartando. Mas talvez ainda aquela caixa possa ser aproveitada ainda no seu dia a dia, às vezes para fazer uma compra. Você não vai pegar o saquinho de lixo, você vai levar já a sua caixa, vai armazenar os seus produtos. Então, eu acho que passa mais pelo campo da educação e da orientação do que qualquer outra coisa. E tocando justamente nesse ponto, a questão da educação, como é que está o ponto hoje da educação ambiental? O que tem sido feito por parte do poder público para poder atingir a população e conscientizar de uma forma mais forte? É muito importante sua pergunta, Daniel, porque a gente vê que o poder público tem trabalhado para levar essas informações não só através dos problemas cotidianos que nós temos, mas fiz uma visita junto com o prefeito Hamilton na nova estação de tratamento de esgoto, que é ali na Malaquiácide, que está em teste.
E lá eu percebi que nós temos um auditório amplo para atender estudantes, pessoas formadoras de opinião, e a gente levar essa informação, porque o mais importante é conscientizar essas pessoas. Eu aqui não estou descartando nenhuma geração, mas eu acho que essa geração que está formando os seus convencimentos, criando a sua personalidade, tem que ter um zelo, um cuidado maior, para que essa geração possa fazer o nosso meio ambiente melhor. E eu quero aproveitar também para falar de uma indicação que eu fiz, para incluir na grade curricular aulas de meio ambiente, que é importante também a gente levar isso para as escolas. E entra dentro do que eu penso muito sobre ações compartilhadas. Eu acho que nós aqui do Legislativo não podemos fazer só o nosso trabalho aqui. Nós temos que estar próximo do Executivo, e o Executivo, entre as secretarias, tem que se falar, porque uma coisa sempre está atrelada à outra. Então, eu acho que esse é um papel de todos nós, e eu acredito que essa informação, indo para as nossas crianças, nós vamos ter um resultado positivo. Maravilha. Secretário? Eu entendo também que a temática da educação ambiental, ela precisa ser trabalhada nas várias áreas, né? Embora a gente tenha o espaço que o vereador falou aí do Centro de Educação Ambiental que está sendo construído junto com a Estação de Tratamento, o Centro de Educação Ambiental que já existe hoje no Viveiro Municipal, né? A equipe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente que trabalha em parceria com as escolas, com as unidades básicas de saúde, que trabalha o conhecimento popular das plantas medicinais, né? A destinação adequada dos resíduos, como é que a gente cuida da nossa água, né? O tratamento do esgoto. Então, toda essa temática ambiental integrada, né, que hoje se entende, que é o lixo, é o saneamento, todo esse trabalho, ele deve, essa temática ambiental que o vereador propõe, ela deve passar por todas as matérias, por exemplo. Você pode trabalhar a questão ambiental em qualquer matéria com os alunos. Então, a gente chama de trabalhar isso de forma transversal. Então, a educação ambiental, ela precisa ser trabalhada tanto pela Secretaria de Meio Ambiente, como pela Secretaria de Educação, como no nosso cotidiano em casa, no trabalho, como eu disse. E em especial, inserir a temática do meio ambiente em todas as outras matérias, porque é possível trabalhar exemplos de educação ambiental com qualquer matéria, com qualquer disciplina. Maravilha. Agora, com relação à disciplina, eu tenho um dado aqui, não sei se o senhor com certeza já deve ter acesso a esse dado, que no Rio de Janeiro, lá na capital, na zona sul da capital, onde a lei já vigora, a lei parecida com essa vigora, 46% da produção de lixo foi reduzida. 46%. Foram mais de 1.800 multas, mais de 1.800 atuações. Eu pergunto para os senhores, mexer no bolso do nosso munícipe é a melhor forma de educação? Como eu disse, o objetivo não é mexer no bolso, o objetivo não é multar. Mas eu acredito que é uma das alternativas para a gente disciplinar as pessoas. Você pegou o exemplo do Rio de Janeiro, um exemplo prático que demonstra a eficácia da legislação. Então eu acredito que a disciplina, né, você disciplinando a matéria, colocando isso através de uma lei como nós estamos fazendo aqui, facilita a atuação do poder público. E as pessoas, no dia a dia, vão aprendendo como trabalhar com isso, vão se educando. Então você vê uma redução significativa, mas você também não vê um número de multas exorbitantes, porque você pegar uma cidade como o Rio de Janeiro, milhões de pessoas, 1.800 multas, então o intuito não é esse. E eu quero aqui já aproveitar o gancho, dizendo que, na minha proposta, esse dinheiro não vai ser gasto para outra área. Ele não vai ser gasto com asfalto, não vai ser gasto com educação ou com qualquer outro segmento, mas sim diretamente gasto com o próprio meio ambiente. Porque eu acho que se a gente arrecadar, porventura tiver que arrecadar, eu acho que isso tem que ser revertido para a própria área do meio ambiente. André, não podemos descartar a possibilidade de autuação, né? Mas é preciso, como eu disse antes, um processo de orientação, né? de educação, de deixar muito claro. Porque, veja, também não é justo com aquele que pega o seu lixo, mantém e dá a destinação adequada, e o outro que fica tirando na rua. Então, uma medida que dói no bolso, né?
A pessoa pensa antes de fazer aquilo. Se não tem sanção nenhuma, ele fica mais fácil. O exemplo do Rio que você falou é quase metade a redução, pela possibilidade de ser autuado. Não que necessariamente precisa ser autuado. Então, eu acredito que são dois aspectos. É o aspecto da orientação e da educação e o aspecto de você ter um instrumento de fiscalização. Porque, infelizmente, ainda é isso que as pessoas elas se preocupam. Não vou fazer isso porque eu sou autuado. Nós queremos chegar ao dia que ela fala, não vou fazer isso porque eu vou prejudicar o meio ambiente. Né? Mas, secretário, olha como é interessante, né? A gente vai conversando e uma coisa vai puxando a outra. Tivemos uma redução no Rio de praticamente 50%. E eu falei na pergunta anterior sobre o trabalho compartilhado entre as secretarias, que uma coisa estava ligada à outra. Vamos imaginar que esse 50% que não está sendo descartado impropriamente, que poderia ser garrafa PET, sofá e uma série de coisas, a gente reduz aí o número de enchentes na cidade. Não, sem dúvida, vereador. Se me permite, assim, se uma redução de 50% hoje no centro de Jacareí, eu reduziria 50% o número de varrição. Esse recurso que está sendo utilizado para isso poderia ser utilizado numa outra coisa. Na saúde, a gente tem um desafio que é a saúde, né, secretário? E a gente, eu acho que minimizando, otimizando o recurso na área do meio ambiente pode ser aplicado em outras áreas. Sem dúvida. Porque a gente tendo menos enchente, nós vamos gastar menos com infraestrutura também. Maravilha. Então já a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é muito amplo também, já que já estamos chegando aí ao período de chuvas também, que é um período muito preocupante para a cidade. Você está assistindo o programa Questão de Ordem, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do vereador Hernani Barreto, do PT, Lixo Zero. Eu recebo aqui o autor do projeto, vereador Hernani Barreto, e também o secretário de Meio Ambiente, Altemir Almeida. Fazemos uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já.